Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Igor, sou professor de História da Arte e nós vamos aqui comentar sobre um estilo artístico que deu o que falar, viu? Que deu muito problema, porque a galera pirou o cabeção, ninguém queria acreditar que aquilo poderia ser verdade, porque o estilo estava mudando o tipo de estética, o tipo de visão de mundo, as pessoas precisavam abrir a cachola. Será que movimento é esse, hein? Vamos buscar conhecimento? Dizem que esse movimento tem tudo a ver com um padrão clássico, tipo Mozart. Não, para tudo. Nada a ver com Mozart, nada a ver com clássico, com estética clássica. Nós estamos falando do movimento expressionista. Então, queridos, vamos lá, né? Comentar um pouco sobre o movimento expressionista. Bom, o expressionismo é uma linha de arte que não nasceu do nada, né? A gente sabe que dentro da história da arte, todos esses movimentos têm uma linhagem, né? E o expressionismo também veio do impressionismo e também inspirado no pós-impressionismo. Quando a gente pensa nessas linhagens artísticas, a gente está falando de um tipo de arte que se refere ao modernismo. Nessa época, antes do impressionismo, antes do pós-impressionismo e do expressionismo, os artistas idealizavam o que nós chamamos de arte clássica. O belo pelo belo, aquilo que é agradável, aquilo que é geométrico, simétrico, proporcional, perspectivo. Então todas essas técnicas que são trabalhadas no desenho também eram trabalhadas na tela, na escultura, na música, na dança, na arquitetura, enfim. Quando a gente chega nessa época em que esses artistas começam a mudar a sua forma de pensar, trazendo essa racionalidade para um outro campo de experiência e incrementando aí bastante emoções, sentimentos, a gente começa a perceber que vai saturando algumas coisas e vai mudando a paleta de cores, o tipo de técnica, porque o artista também, ele muda a sua visão de mundo, ok? Então, queridos, quando nós falamos de expressionismo, a gente tem que lembrar que as técnicas são inspiradas nos movimentos que vieram primeiro. Então, quando a gente fala do impressionismo, a gente vai lembrar que os artistas, eles pintavam dentro de casa, né? Eles não saíam para conhecer o mundo, porque eles acreditavam que o artista e o pintor, ele não precisa ter que olhar o mundo, ter que explorar lá fora. Eles acreditam muito nessa ideia de que nossa mente tem a capacidade de criar algo extraordinário. Então eles viviam para criar, para se inspirarem em coisas que talvez eles nem viram, nem vislumbraram ainda, ok? E a gente vai perceber que a técnica lá também é uma técnica muito fosca, né? São linhas misturadas e uma corrente de cores também muito forte, que é trago aí pelo Monet, ok? No pós-impressionismo, nós também vamos ver outros artistas que se destacam também inspirando no impressionismo, como Van Gogh, Paul, Gauguin, Manet e outros artistas que participaram desse movimento, trazendo também a questão das linhas, trazendo também a expressão artística de forma muito forte e contundente, mas mudando essa ideia racional de que a pessoa tem que estar dentro de um quarto, pintando, tá? Criando, trazendo essa capacidade de imaginar algo. E eles levam essa ideia de que não precisa mais criar, ok? A gente pode explorar o espaço físico de uma forma mais livre. Então é a primeira vez que o artista sai para explorar paisagens, campos, lagos, ok? E a gente vai perceber que esse cotidiano urbano, ele começa a ser colocado nas obras de arte. É no pós-impressionismo que isso acontece. É por isso que as obras de Van Gogh, quase a maioria, são obras retratando aí o paisagismo, ok? E os figurativos, autorretrato, também
demonstra essa aptidão, né, que o artista tinha de retratar os rostos, né, nas suas diferentes formas e singularidades. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas obras de Van Gogh para nós fazermos aí um comparativo para o movimento expressionista. O movimento expressionista começou em Calma que não é o vírus. Então, galera, vamos prestar bastante atenção aqui. O expressionismo começou em 1900 e 1912 foi quando ele se consolidou. Nós vamos perceber que esse processo de estética não começou dentro desse movimento. Quando nós falamos estética, nós temos que lembrar que a palavra estética vem de um padrão de beleza, é o belo sobre o belo, é aquilo que é admirável. E esse processo de padrão estético não começa no expressionismo, ele começa lá na pré-história, nas primeiras pinturas rupestres, que a gente tem que lembrar, né, que era feita aí as mãos, né, o processo da magia propiciatória, né, os desenhos, as pinturas representadas do cotidiano do homem pré-histórico. Eu vou mostrar aí para vocês algumas imagens. Então, vocês podem perceber aí os traços, ok? As cores, o homem já conseguia compreender o figurativo, ele já conseguia compreender também a noção de espaço. Olha que interessante. E observando essas imagens, a gente consegue perceber que já existia sim um padrão de estética. Então, dentro desse processo de estética, o homem foi evoluindo, né? Depois da pré-história, a gente vai perceber aí os povos da Mesopotâmia. Depois, nós vamos perceber aí o Egito. A galera, ó, maravilhosamente bem, lidando com a arte, com o figurativo, com as expressões. E depois do Egito, a gente vai perceber aí os gregos, trazendo um padrão de estética magnífico, belo sobre o belo, o homem trazendo a expressão do corpo, como sendo a serenidade da alma, as ideias, os filósofos. Depois a gente vai ver a Roma, né, a invejosa, trazendo aí as ideias dos gregos e dizendo assim: nós podemos fazer melhor. Poxa, meu amor, você tem inveja de mim? Então a gente tem as arquiteturas, ok? Os grandes anfiteatros. E vem aí outros movimentos, tais como o neoclassicismo, o romantismo, o realismo. A gente vai ver aí o barroco italiano, barroco alemão, barroco holandês, barroco francês, barroco europeu. Nós vamos ter aí o expressionismo alemão, o expressionismo italiano, o expressionismo... muita coisa, ok? Mas voltando aqui para o nosso assunto, a gente tem que entender, galera, que nada começa do nada e que existe uma linha do tempo. E esse padrão de estética ele foi sendo mudado dentro desse processo. A dispensação vai mudando dentro de cada movimento. E no expressionismo, o padrão de beleza não é linhas corretas, proporções e simetria. O padrão de beleza aqui está voltado para a alma, para o sentimento. Então, galera, o expressionismo é um movimento que se idealizou com base naquilo que é subjetivo, naquilo que está no nosso interior, nas emoções, nos sentimentos. E são elas a sensação de impotência, fraqueza, tristeza,
doença, morte, infelicidade, isolamento. Todos esses sentimentos, emoções e todas essas reações, essas sensações estão presentes nas obras expressionistas. Claro, isso não quer dizer que os impressionistas focavam apenas aquilo que era triste, fúnebre. Existem obras que são contemplações da natureza, assim como Franz Marc, que colocou aí nas suas obras bastante paisagismo. Ele retratava o cotidiano, o urbanismo, a vida dos burgueses. Voltando para cá, nós vamos perceber então que toda essa idealização nos sentimentos esteve presente nas obras do expressionismo. E claro, a gente vai perceber também nas nuances, nas cores, o contraste com o claro, com o escuro. E esses contrastes formam também uma paleta de cores. A gente vai perceber que o preto, o cor de carne napolitano, o terra de sombra queimada, o Van Dyck, o Brum Van Dyck, essas cores, elas são muito ressaltadas nas pinturas. Nessa época, a gente pode recordar que não era uma linhagem artística apenas, tal como a pintura. Nós vamos perceber que outras linhagens também expressavam o expressionismo, assim como a dança, assim como a música, assim como o teatro, assim como a arquitetura e também a escultura. E aí, queridos, eu quero falar aqui para vocês de um artista muito famoso chamado Edvard Munch. Munch, ele traz aí a ideia e a concepção do sofrimento, né? Ele é um artista muito angustiado. Ele traz com muita clareza na obra essa questão técnica, né? Essa lucidez técnica na obra, ela é muito presente. A gente vai perceber os traços, né? Vou colocar aqui a imagem para você ver, para a gente comentar. Vamos lá, olha só, observa aí então os traços da obra, né? Se nós pudermos aí observar a margem, a linha do horizonte que divide o céu e a água, nós vamos perceber também que essa linha ela não é totalmente horizontal, ok? Ela é uma linha sinuosa por conta das pinceladas que são grossas demais. Muitas linhas, ele faz uma mistura de cores, trazendo o vermelho, o amarelo, o laranja, contrapondo essa sensação de tristeza, de agonia, de ardente sentimento. Nós vamos perceber também que o figurativo presente no primeiro plano, ele também demonstra muita agonia. A gente percebe que o figurativo está numa expressão de grito, de desespero, de angústia, ok? E ao fundo os dois amigos, né, fazendo um momento de abandono, de deixar o sujeito, né? E ele transpõe isso de forma muito clara. E a gente vai perceber que na obra não tem nem uma linha que obedece à proporção e nem o sentido reto das coisas, né, daquilo que é objetivo. Então ele deixa muito claro essa agonia, tanto na técnica como nas cores e como também no figurativo. Eu vou ler aqui para vocês uma frase que ele mesmo escreveu antes de pintar o grito. Ele já tinha colocado isso de forma escrita. Então a gente percebe também que o artista expressionista ele é muito dramático, né? Ele é muito baseado nas emoções, então ele está preparando ainda para trazer isso para a tela, ok? Então, pega meu celular, por favor. Olha só essa frase que ele escreveu. Estava caminhando com amigos, o sol se pôs, de repente o céu ficou vermelho como sangue e senti algo como um toque de melancolia. Olha o sentimento, hein? Senti como se um grande grito infinito atravessasse a natureza. Galera, nós temos aí 4 versões dessa obra, ele pinta 4 versões dessa obra, e essas 4 versões estão presentes hoje no Museu Nacional de Oslo, ok? E ele faz uma grande passagem aí também por Berlim, e ele era muito assim, emotivo, dramático, né? Várias vezes, Munch, ele trazia ali as suas obras para um momento, para um cenário muito dramático. Às vezes ele fazia exposição sobre geleiras,
sobre animais selvagens, porque ele queria transpor essa ideia de um cenário dramático mesmo, de medo. Nesse mesmo contexto dessas 4 versões da obra, ele cria uma nova série chamada O Friso da Vida, onde ele expõe a vida, o amor e a morte. É muito interessante o artista expressionista porque ele está muito focado, né, nessa coisa romantista e ao mesmo tempo na dor e no sofrimento. Então ele cria mais 42 obras com a mesma faceta figurativa, só que com cores diferentes e plasticidades diferentes, trazendo para tinta a óleo, para tinta pastel, para aquarela, para o processo mais pictórico, que nós chamamos do giz de cera, ok? E outros processos artísticos. E dentro disso, ele também desencadeia a litogravura, né? A litogravura é o processo feito sobre pedra, né? O carimbo artesanal, que pode ser feito também sobre a madeira. Eu vou mostrar aqui para vocês a ideia do que realmente o expressionismo quer trazer, né? Quando se diz respeito ao movimento. E essa sensação de movimento, ela não veio propriamente dita do expressionismo. O expressionismo, na verdade, exagerou, porque o expressionismo é o exagero da dramaticidade, né? E isso, claro que isso começou lá no impressionismo. E no expressionismo a coisa ficou mais funda. Eu vou pedir aqui me entrega aquele livro que eu tinha colocado ali em cima, por favor. Obrigado. Esse livro aqui, gente, é um livro de muitas coleções que eu tenho, que traz aí fotos de obras de arte que estão expostas aí no Brasil e no mundo inteiro. E eu acho tão interessante essa obra aqui, vou mostrar para vocês. Eu poderia até colocar a imagem aqui, mas eu quero valorizar o autor. Olha só essa obra de arte, não sei, está focando. Vocês podem perceber aqui na imagem que nós temos aqui bastante sensação de movimento por causa das linhas sinuosas, dessas linhas que não obedecem uma verticalidade e uma horizontalidade, ok? Então essa ideia de criar muito movimento já veio do impressionismo. Obrigado. E o expressionismo traz isso de forma muito contundente. Eu vou colocar aqui também uma imagem de uma obra de arte da artista brasileira Anita Malfatti. Podem observar aí o autorretrato dela, ok? Num período de muita repreensão, onde ela participava da Academia de Artes aqui do Brasil. E essa obra foi pintada aí na pós-Semana de Arte Moderna, né? Ela passou por uma dificuldade muito grande. Ela era uma mulher doente, ela tinha dificuldades, ela tinha uma mão atrofiada, e naquela época Monteiro Lobato decidiu fazer uma piadinha, porque ele não gostava desse tipo de estética do modernismo, né, da primeira Semana de Arte Moderna, em que eu pinto da forma que eu quiser, de forma livre. Então ela traz o autorretrato dela, mas com muita tristeza, né? Vocês podem perceber que os traços, principalmente nos olhos, é como se os olhos dela estivessem realmente envelhecidos e cansados e tristes e revoltos, justamente por causa de uma linha ou de uma expressão que provocou muito movimento no figurativo e trouxe aí essa lucidez técnica. Bom, e para finalizar essa nossa aula maravilhosa, eu quero mostrar aqui para vocês, e eu gosto muito de associar a idade contemporânea com a idade moderna, com o Renascimento, porque eu acho que o contemporâneo ele é a inspiração e a mistura de tudo que já aconteceu dentro da história da humanidade. E o artista contemporâneo, ele sempre quer criar, ele sempre quer reinventar, ele sempre quer mostrar a capacidade de fazer arte. Nós temos uma artista chamada Marina Abramovic, e ela trouxe essa mesma plasticidade do grito, ok? Criado por Mutt, só que de uma forma diferente. Ela mudou o cenário, ela mudou as características e ela incrementou mais dramaticidade, porém não só na pintura, né? Ela trouxe de forma teatral, cênica. Eu vou colocar aqui para vocês um pedacinho do que ela fez.
Vocês podem perceber que ela expressa, boceja o grito, expõe de forma audível, ok? A moldura que ela está segurando, o quadro que ela está segurando, também tem a mesma metragem do quadro original, o grito. O cenário também, ao fundo, é um cenário dramático, e ela tem ali mais ou menos 270 pessoas assistindo a esse espetáculo que aconteceu em 2013. Bom, galera, e eu quero deixar aqui também algumas indicações de filmes. Como eu deixei claro bem lá no início do vídeo, que o expressionismo ele não está só na pintura, né? E quando a gente traz para a arte audiovisual, e nós podemos destacar o cinema, nós temos aí algumas inspirações expressionistas, como Eduardo Mãos de Tesoura. Eu queria que ficasse alto, assim, meio fofinho, sabe, igual ao meu cabelo. Não tenha medo que isso, você vai ficar lindinha, vai ficar tão linda. Mas ela já é. Puxa. E a outra inspiração também no expressionismo, que é o filme A Noiva Cadáver. Ah, senhora Everglot. Está encantadora esta noite? O que disse, senhor Everglot? Chamá-lo de pai? Se o senhor insiste, é claro. Com esta vela, iluminarei seu caminho na escuridão. Com esta aliança, eu peço a você que seja minha. Então, minha galerinha, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha ficado claro a questão técnica, o padrão de estética, a visão do artista dentro desse contexto, os tipos de arte sendo expostas dentro do expressionismo, ok? Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos fazer vários vídeos aqui, várias videoaulas bem bacanas para a gente interagir mais sobre esse mundo artístico. Mas eu não poderia deixar de ler aqui para vocês uma frase de um artista que eu gosto muito, que eu privilegio, e eu quero fechar o vídeo com essa frase. O espírito humano acordou de sua solidão e se viu sem força, pois havia perdido o contato com o transcendental. Haha, e é isso aí, hein? Tchau, tchau!